Bíblia, você tem Bíblia, no tema 1 Samuel, capítulo de número 16. Nós vamos ler 2 versículos da palavra do Senhor. Enquanto você localiza na sua Bíblia, quero agradecer a Deus por estar aqui pela primeira vez nesta casa de oração, para junto glorificar ao Senhor com os irmãos, né? Louvar a Deus pela vida do pastor Rogério, como eu disse, nos conhecemos já há alguns anos, e hoje Deus preparou para estar aqui. Para mim é um privilégio poder estar com esta igreja nesta noite. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 e o versículo 13, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Se assente adorando e glorificando ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu estou com 70% da minha voz. Peguei meu gripe forte essa semana, mas tenho certeza que Deus ele vai nos dar graça para falarmos aqui da sua palavra desta noite. Eu sou muito pregado no Antigo Testamento, e nesse texto aqui eu nunca preguei, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para continuar a falar com a sua igreja nesta noite. Tenho certeza que o Espírito Santo ele vai fazer algo grande nesse texto que é muito conhecido e é muito pregado. É um texto que os irmãos conhecem, Ticó e Salteado. Nós vemos aqui nesse texto que Deus dá uma ordem. Deus dá uma ordem. A Bíblia ela é categórica, ela é afirmativa, ela é sucinta em dizer que algumas pessoas da Bíblia Deus chamou de uma maneira diferenciada. E aqui nós estamos diante de um homem, diante de um filho, diante de uma pessoa que quem não conhece a história de Davi, mas nós entendemos aqui nesse texto que quando Deus ordenou a Samuel, Deus deu a ordem ao profeta Samuel. Essa ordem aqui, logo nós entendemos que o rei que estava aqui era o rei Saul. Automaticamente, para Samuel, ungiu outro rei, sendo que o rei aqui estava vivo. Isso poderia não acontecer. O rei estava vivo, mas Deus já tinha rejeitado ele. Então o texto vai dizer que, havendo Deus rejeitado para que não reinasse sobre Israel, aí Deus dá ordem para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha o que diz a Bíblia: porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma a bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: vim para sacrificar
sacrificar ao Senhor. Todos nós sabemos, irmãos, da Bíblia, o homem de Deus, a pessoa que é chamada por Deus, ela sempre vai ter medo, muitas vezes, da chamada, porque a chamada não é fácil. Quem tem chamada de Deus, ele enfrenta obstáculo pela frente. Vou repetir: quem tem a chamada do Senhor, ele pega obstáculo pela frente. Mas nós entendemos uma coisa, que quando Deus chama, ele se responsabiliza. Quando Deus chama, ele se responsabiliza. Mas Deus foi bom com Samuel, porque Deus disse para Samuel, Deus disse: olha, primeiro você prepara algo diferenciado lá no ambiente, já que você acha que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que alguém vai te matar. Irmãos, a chamada de Deus, alguém pode até querer nos matar. Deus disse para Jeremias capítulo 1, versículo 19, Deus disse: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, assim diz o Senhor, para te livrar. Vai ter peleja, vai ter batalha, vai ter algo que alguém vai querer denegrir a nossa imagem, vai ter algo que alguém vai querer nos entristecer. A chamada muitas vezes é isso, glória a Deus. Mas o que nós entendemos é, quando Deus chama, pode vir 1000 de um lado, pode vir 10.000 do outro lado, mas tu não serás atingido. Aleluia. Então o texto diz que Deus dá uma estratégia para Samuel, já que ele está com medo. Aí ele diz assim: convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Você não vai ungir quem você quer, não. Você vai lá para trabalhar. Você não vai, igual eu vim aqui hoje nessa noite. Eu vim aqui nessa noite a convite do meu amigo, é verdade, mas eu não conheço ninguém. Mas a igreja tem um dono, a igreja é de Cristo. Então eu não vim pegar o que eu quero, eu vim pegar o que Deus manda. Aleluia. A Bíblia diz em Isaías 55:11 que Deus faz tudo o que lhe apraz. A única palavra que não volta vazia da Bíblia não é a palavra do homem, não é a palavra do político, não é a palavra do advogado, não é a palavra daquele que fala bem. A palavra que não volta vazia é a palavra de Deus. E nessa noite tem palavra de Deus para a vida de pessoas que entrou por essas portas, assim diz o Senhor. Então o texto vai dizer, aleluia: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Fizeram uma pergunta: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Eu estou na introdução, irmãos, fica comigo. Aleluia. Aí o versículo 6 diz assim: e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha que coisa interessante a gente vê aqui nesse texto, porque até o profeta erra, né? Até o profeta erra. Mas quando ele está ouvindo a voz de Deus, ele está atento. Isso mesmo. O profeta, quando ele está ouvindo a voz de Deus, ele fica atento. Versículo 7: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Eu vim pregar nessa noite para quem é escolhido. Eu vim pregar nessa noite para
escolheu. A Bíblia diz em João 16:15, aleluia, não foi vós que escolhestes a Deus, mas Deus que escolheste a vós, para que o filho de fruto e vosso fruto permaneça. Oh glória! A Bíblia diz, então chamou Jessé a Nadab, fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a isto. Quem está mostrando filhos é Jessé. Jessé mostrou os 7 filhos, mas a Bíblia diz, no capítulo 17, no versículo 12, e Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Entenda uma coisa, quando Deus chama, ele não erra. Quando Deus chama, ele não erra. A Bíblia diz em Tito capítulo 1 que é impossível que Deus minta. A Bíblia diz em Jeremias 1:12 que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Deus não erra, oh glória. Deus não tem como, é impossível que ele erre. Não tem como Deus errar. Só que Deus fala para Samuel, Samuel vai, Samuel chega, Samuel fala o que Deus manda. Jessé mostra os filhos, todos os 7 filhos. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, nós podemos entender através da Bíblia, que Deus não escolhe muitas vezes o púlpito, que Deus não escolhe muitas vezes, aleluia, só dentro da igreja. Não, porque cooperador é para trabalhar na obra, diácono para trabalhar na obra, presbítero para trabalhar na obra, evangelista para trabalhar na obra. São sons para trabalhar na obra de Deus. Deus me trouxe de Jandira aqui, deixei a igreja onde eu pastoreio, foi uma briga para me sair hoje, para dizer para alguém que tem unção nova chegando para a minha vida, para o teu ministério. Aleluia! Quando Deus chama, aleluia, pode ter certeza que vai vir afronta, que vai vir peleja, que vai vir pessoas para te desanimar, mas a ordem de Deus é: faça a minha obra, porque do alto céu eu estou te vendo. Faça a minha obra, que do céu eu estou te olhando. Davi não estava na sala da casa, Davi estava no pasto. Oh glória! A Bíblia diz que Davi não estava na sala, mas a Bíblia diz que o profeta fala assim: já passou os 7, Deus falou comigo que não é nenhum desses. Tem mais alguém? Oh glória! Tem mais alguém? Ninguém acreditava em Davi. É verdade, dá para entender aqui no texto. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram com você? Ele disse: ainda falta um menor. É porque o nosso Deus, ele não está preocupado com quem é grande. Vou repetir: o nosso Deus não está preocupado com quem é grande. Você lembra de Paulo em Atos capítulo 9, versículo 15, quando Paulo queria matar o povo, quando Paulo perseguia a igreja, aleluia, o seu nome era Saulo. Saulo significa grande. Saulo, quem usava ele era o... Agora Deus teve encontro com Saulo, e Deus diz assim: este é para mim um vaso escolhido. Ele matava, não mata mais. Ele fumava, não fuma mais. Ele cheirava, não cheira mais. Ele bebia, não bebe mais. Ele se prostituía, não vai se prostituir mais. Ele para mim, pode não ser para o homem, pode não ser para o vizinho, pode não ser para a seita,
Oh, que queda bonita na Bíblia. Ele cai com salmo, que significa o grande. Se levanta com Paulo, que significa o pequeno, meu Deus. Oh, glória! Agora o pequeno, quem vai usar ele é o grande. Vou repetir isso aqui. O pequeno agora, quem vai usar ele é o grande. O grande eu sou, o El Shaddai, o Adonai, o que da hora não recebe ordem, o que manda não é mancado, o que mata não vai preso se preciso for. Ele está dizendo para alguém que entrou aqui nessa noite: eu não abro mão do teu chamado, eu não abro mão do teu chamado, eu não abro mão do teu ministério. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Eu estou de olho no relógio. Aleluia. A Bíblia diz: e a mesa está pronta? Olha. E a mesa prontinha? E a comida está lá? Mas está faltando alguém. Olha que coisa interessante. Está faltando alguém. Porque quem trabalha na obra, quem trabalha para Deus, primeiro, a Bíblia diz em Romanos 4:4, aquele que faz qualquer obra, o galardão não lhe é imputado segundo a graça, mas segundo a dívida. Deus não deve nada para ninguém. Eu pintei a igreja, mas não quero nada, mas Deus paga. Eu mexi no ar-condicionado, mas não quero nada, mas Deus paga. Eu mexi no telhado, não quero, mas Deus paga. A Bíblia não mente. Obra não é segundo a graça, obra é segundo a dívida. A Bíblia diz em Hebreus 6:10 que Deus não é injusto para se esquecer da sua obra. Glória! A Bíblia vai dizer: bendito seja o nome do Senhor, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Jesus dizendo: o dono da obra, eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Segundo a sua obra. Aleluia! Quem é que tem galardão? Quem tem obra? Pastor, eu estou bem devagar, mas faça a obra, porque você vai ter galardão. Galardão, muitas vezes, não é dinheiro. Eu estou há 6 anos trabalhando na obra, nunca faltou nada, é verdade. Ainda estou querendo abrir outra igreja. Quem sabe daqui para meia-noite seja fechado o negócio, porque já foi dito nessa noite: nós vivemos por fé. Quem vive por fé não é todo mundo. Quem vive por fé é quem acredita que Deus pode fazer algo pela fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz: necessário é que aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quem vem buscar? Quem vem buscar a Deus nessa noite? A Bíblia diz em Amós 5:4: buscai-me e vivei. Quem busca Deus tem vida. A Bíblia diz em Hebreus 6:33, meu Pai, em Mateus 6:33: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse contexto está escrito: não fique ansioso, nem pela comida, nem pela bebida, nem pelo vestido e nem pelo calçado. Enquanto você está na guerra, Deus diz: eu estou trabalhando por tudo isso. Deus está trabalhando por todas essas coisas. Glória! Quem busca a Deus é diferente. A Bíblia diz em Jeremias 29:12: buscar-me-ei, e me encontrarei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lá fora esqueça os boletos bancários, lá fora esqueça o que está lá fora. Aqui dentro, busca Ele de corpo, de alma e de espírito. E quando você está aqui, Deus está dizendo: você está aqui, mas eu trabalho aqui, eu trabalho lá, porque eu sou
O justo viverá da fé. A Bíblia diz em Romanos 1,17: o justo viverá da fé. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 11: o justo viverá da fé. A Bíblia diz em Hebreus 10:38: o justo viverá da fé. Deixa eu ver o que é que pode acreditar nessa palavra. Glória! Irmãos, é através da fé que o milagre acontece. Muitas vezes nós fazemos obra pela fé, pastor. É pela fé que nós fazemos a obra. Agora a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. A gente vê que Gentil está perdido. O pastor Fábio veio para longe, né? Pegou o trânsito, pegou a marginal. Se for olhar para a dificuldade, eu vou chegar à tarde. Mas eu vou porque eu sei que do alto do céu Deus está vendo. Do alto do céu Deus está olhando. E do alto do céu Deus tem recompensa. Precisamos ter essa certeza e ter essa convicção de que o Deus que pode todas as coisas, que faz todas as coisas, muitas vezes Ele faz algo por causa da minha e por causa da tua fé. Porque ter fé vendo é uma coisa, ter fé sem fé, que é a verdadeira fé, é outra coisa diferente. É outra coisa totalmente diferenciada. Pela fé, eu vi essa igreja. Mas o pastor disse para mim: o senhor vai lá, vê um pontinho, dá umas 3, 4 cadeiras. Eu disse: eu não acredito. Eu fiquei na minha: eu não acredito. Eu tenho certeza que lá tem algo maior. Porque a matemática do Senhor não é diminuir. A matemática do Senhor é aumentar. Oh glória! A matemática do Senhor não é diminuir. A matemática do Senhor é aumentar. E Deus me trouxe aqui para dizer: Deus são novos na vida de pessoas aqui. E através da tua vida, isso aqui vai aumentar. Isso aqui vai aumentar. Isso aqui vai aumentar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Glória! O texto diz, e eu já ganhei com o término. O texto diz: disse mais Samuel a Jessé: acabaram o seu conselho? E disse: ainda falta o menor, e este apacenta as ovelhas. Onde é que está o menor? Está na roça, está no pasto, está trabalhando, oh glória. Está fazendo o quê? Está apacentando as ovelhas, oh glória. A Bíblia diz dessa forma: envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa. Meu Jesus, que é forte. Em roda da mesa até que ele chegue, até que ele venha, até que ele participe. É assim, com Deus é assim. Pode ter 1, pode ter 7, pode ter 10, pode ter 15, pode ter 20, pode ter 50, pode ter 100. Alguém pode achar que não está legal, mas se Deus fala assim: só senta na mesa quando meu filho chegar, só senta na mesa quando o meu ungido chegar, pode ter certeza, a mesa não vai ser ocupada. Sabe o que eu entendo aqui com isso? Que tem mesa preparada para o ungido aqui nesta noite. Para o ungido que veio aqui nesse culto, nesse dia, nesta campanha. Oh glória! Dobre a sua atenção. Foi mandado. Aí a Bíblia diz: então mandou em busca dele. Oh glória! Não foi de vários, foi de um. Esse um tinha nome. Olha a característica. É outro sério, diz a Bíblia, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E diz o Senhor: levanta-te. Samuel estava sentado. Samuel então estava esperando. Agora se levanta, se põe de pé. Aleluia. É esse, chegou a pessoa. É esse, estava faltando ele, meu Deus.
no versículo de número 16, 15, a Bíblia diz assim, ó, e o Senhor lhe disse, aleluia, você vai entender isso aqui, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem, isso aqui, essa palavra é para Elias, e vem, e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás, mas com propósito. Olha que coisa, Elias estava se achando aqui um tal, porque Deus, irmãos, ele tem a forma de trabalhar. Deus conta comigo, Deus conta contigo, mas Deus sempre conta com o menor. Vou repetir, Deus sempre conta com o menor. Você sabe que a história de Jesus, meu Pai, sabe que agora desceu do céu, a história de Jesus, não vamos nem falar em apostólica, mas duas coisas nós vimos na história dele. Sabe qual? Ele disse, vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E agora sim, aprender de mim, escola, aprender de mim, que eu sou manso e humilde. Isso aqui continua, irmãos. Normalmente quem é grande não é manso, normalmente quem se acha grande não é humilde, não, mas quem é menor, meu Deus, eu vim agarrando por menor, aleluia, normalmente é humilde, normalmente é manso. Veja que Jesus, ele diz assim, graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos, aos menores. Oh, glória! Muitas vezes precisamos se sentir privilegiado. A Bíblia diz que Deus fala para Elias para ungir, unge fulano, unge cicrano, unge Bertano, eu já dei aqui os nomes. Aí a Bíblia fala assim, mas Eliseu, eu vou ungir no lugar de quem? Eu vou ungir aqui, Deus não unge ninguém, Deus não consagra ninguém para não fazer nada. Foi ele que disse aqui. Deus não vai, nem o pastor vai consagrar se Deus não dá, mas se não for para fazer nada, ele não vai consagrar. Isso aqui é um texto, é a Bíblia. A Bíblia diz que Deus fala assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai ungir, aleluia, rei, entenda isso aqui era Elias, oh glória, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei da Síria, aleluia, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissim, os ungirás, rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás, profeta, no lugar de quem? No seu lugar. Você vai ungir ele para assumir o seu lugar. E quando você está se achando tal, tem 7.000 a pão e água, tem 7.000 que não se dobraram diante da água. E não se entenda, muitas vezes que tem chamada, não come só contra filé, muitas vezes que tem chamada, não come só picanha, come frango, muitas vezes que tem chamada, não é o que o povo só imagina, porque quem tem chamada muitas vezes é apedrejado, é que é achincalhado. Você lembra de um homem chamado da Bíblia, por nome de Jesus, desceu as águas, quando saiu das águas, o Espírito Santo disse, vou dar a escola. Que escola é essa? Deserto. Vai para o deserto. Qual é a matéria que eu vou estudar? Você não vai estudar, você vai ser tentado pelo diabo. Está na Bíblia, Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que Jesus vai para o deserto. Agora entenda, quem é chamado, ora, quem é chamado, jejua, quem é chamado, se consagra, quem é chamado, estuda, quem é chamado, levante, quem é chamado, tem muitas situações que quem não é chamado não vai passar por isso. Nessa noite eu vim apregoar nessa noite para alguém que Deus está dizendo, quem me chamou foi eu.
Isso aqui me chama a atenção. Primeiro, Samuel foi lá, foi porque ele quis. É importante. Samuel foi lá, não foi porque ele quis. Ele foi porque Deus mandou. Segundo, ele estava com um vaso de azeite. Nós sabemos que uma das funções que o azeite significa é para consagração de obreiros. A Bíblia diz que Paulo, o vaso escolhido, em Atos 9:15, Deus diz que ele é o vaso escolhido. Mas a Bíblia diz, pastor, isso aqui me chama a atenção, porque a Bíblia diz em Atos 13 que Paulo estava, depois de anos, na igreja. Não é possível, pastor, não é possível. Mas ele foi chamado, foi Jesus que chamou. Foi Jesus que veio descer do cavalo. Ele ainda teve que esperar um tempo para ficar. Exatamente, irmãos. Entenda uma coisa. A Bíblia diz, já está caminhando para o término. A Bíblia diz em Atos capítulo 13, na igreja que estava em Antioquia, igreja em pá, igreja pentecostal, altar restaurado. Na Lapa de Baixo, isso, né? Na Lapa, por que eu falo assim, irmãos? Porque vai ter pá, igreja pentecostal, altar restaurado. Também nós achamos, vou repetir, também nós achamos, vou repetir, também Carapicuíba, também Calor da Serra. Então, acabou de falar claro aqui, na Ipar da Lapa de Baixo. Olha, Deus me trouxe aqui para dizer que os obreiros daqui dessa casa. Deus me trouxe aqui para dizer para esse povo deste local, deste recinto, a unção dele virá sobre a tua vida, a unção dele virá sobre a tua vida. Ninguém vai impedir, ninguém vai impedir que isso venha a acontecer. A Bíblia diz que Paulo estava em Antioquia. Cada coisa aqui, agora já quebrou, começar aqui, né? Glória a Deus, que nós vamos muito da terra. A Bíblia diz na igreja que estava em Antioquia. Paulo, a Bíblia diz, havia profetas, doutores. Lá tinha Barnabé, lá tinha Simeão, lá tinha Níger, lá tinha Lúcio, lá tinha Manaém. E a Bíblia diz que fora criada com Herodes o tetrarca, e tinha Saulo. Saulo estava na igreja. Mas quem chamou Saulo? Foi Jesus. Quem chamou Saulo? Não foi os apóstolos. Quem chamou Saulo? Não foi o discípulo. É porque, irmãos, nós precisamos entender a chamada de Deus. Nós precisamos entender isso aqui também. Deus deixou a liderança na terra. Vou repetir. Deus deixou a liderança dele na terra. Até porque ele disse: a igreja é minha, a igreja tem dono, glória. Jesus. Em Marcos capítulo 11, a Bíblia diz que ele entra no templo. Tem alguém vendendo, tem alguém comprando. Ele derruba as cadeiras, ele vira as mesas, ele não deixa ninguém tirar jarro, nem fazer nada de um lugar para outro. Aí ele diz: a minha igreja será chamada casa de oração por todas as nações. Meu Pai, será chamada casa de oração por todas as nações. Mas vocês não foram chamados para fazer a minha obra, porque vocês estão comprando e estão vendendo. Vocês estão fazendo algo com convite de ladrão. Eu não preciso disso. Eu sou dono da prata, eu sou dono do ouro. Se for uma caixa de som, eu tenho como mudar. Se for ar-condicionado quebra, eu tenho como mudar. Pelo contrário, abre casa de oração em cada lugar, se preciso for, para que meu nome venha a ser glorificado na terra. Diz a Bíblia. Esse que diz: oh glória. Aí quando Jesus faz isso, diz a Bíblia, uma classe de pessoas que estavam lá dentro fizeram conselho para matar Jesus. Oh glória. Irmãos, a chamada não é fácil. Vou repetir isso aqui. A chamada traz dores. A chamada você é caluniado. A chamada você é caluniada. Oh glória. É, mas Jesus diz assim, ó: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares, perseguirem, disserem todo mal por causa de mim e do Evangelho.
Ele disse: já estou indo embora. O pastor disse: fica um pouquinho. Ele disse: mas quanto tempo? O pastor disse: até meia-noite. Mas pastor, é como se me dá uma esteira que amanhã vem o outro rapaz para fazer o trabalho dele. Era 6h30, 18h30, e vai daqui e vai dali. Ele disse: olha, eu estou aqui, eu vim embora, eu não vou embora mais. E tem mais, eu acreditando no Deus que galardoa, que paga as obras do galardão, ficarei até meia-noite e não quero receber nada. Deixa eu ver aqui de Deus aqui. Que entenda as coisas de Deus é isso. Oh, glória! Muitas vezes é isso que nós precisamos entender. Eu precisava ir na casa, mas hoje a hora precisa de mim. E afirma: 3 horas mais deixa você fica. E o jejum, na igreja muitas vezes nós jejuamos, mas o médico fala assim: fique 12 horas de jejum para fazer isso e tal. Nós fazemos. Eu sinto a presença de Deus aqui. Tem coisa que nós precisamos entender. Eu vou fazer na obra, mas o dono da obra vai fazer por mim. Vou repetir: eu vou fazer pela obra, mas o dono da obra vai fazer por mim. Toda a atenção, eu termino. Olha quem diz a Bíblia: Paulo. Aqui é Paulo, não é qualquer um. Ele escreveu metade do Novo Testamento, irmãos. A Bíblia diz: e servindo a igreja, e servindo eles ao Senhor, e servindo eles ao Senhor. Atos 13:2. E jejuando, Paulo que chamou foi Cristo, e jejuando, disse o Espírito Santo, antes depois: apartai a Barnabé, e aqui eu não entendo, Barnabé é petição, Barnabé e a Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Irmãos, quando eu esteja aqui, eu fico analisando: quem chamou Paulo foi Deus. Aleluia! Não foi homem. E ele mesmo diz: não fui chamado por homem algum. Quem me chamou foi Cristo. Mas entenda, isso aqui é a primeira viagem missionária evangelista fala. Agora Paulo vai para a missão. Entenda, Paulo vai para a missão. Paulo foi chamado por Deus. Foi Deus que disse que ele era o vaso escolhido para ele. Vaso escolhido, nem todo mundo recebeu isso da Bíblia. Assim como vou revelar no alto da vida daqui a pouco. Aí a Bíblia diz assim: ó, então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. O que é que eu entendo? Aqui é Paulo, aqui do lado do Barnabé. Por exemplo, aqui é o obreiro da igreja, 2 obreiros da igreja. Aí tem a diretoria da igreja aqui atrás. Foi o que o Espírito Santo falou dentro da igreja. Lá em Antioquia, Paulo ia para a missão. É porque Deus me chamou, irmãos. Deus chamou, nós entendemos isso. A Bíblia vai dizer, bendito seja o nome do Senhor, que antes da primeira viagem missionária de Paulo, antes da primeira ida de Paulo para a rua, para a missão, porque havia certo, nós sabemos que aqui mesmo em 13 veio alguém querendo para Paulo, querendo travar Paulo, mas Paulo estava com ousadia do Espírito Santo. Deus vai dar ousadia através do Espírito Santo para o glória, aleluia. Colocar as mãos, depois de orar, depois de jejuar, colocar as mãos e dizer: pode ir, receba primeiro a bênção da igreja. Segundo, recebe as nossas credenciais. Terceiro, vai para a obra. Não pregue uma outra coisa. Não pregue o que não está escrito. Foi Paulo que escreveu em Gálatas 1:8. Ele disse ainda que nós mesmos, o que Deus hoje do céu, entenda aquele mate, não é pastor, não é pregador, não é presidente de convenção. Ele disse aqui que nós mesmos, se referindo ao discípulo, o que Deus o anjo do céu, não é os que estão aqui na terra, o que Deus o anjo do céu, prega outro evangelho, a não ser o que foi ensinado, a não ser o que Jesus deixou, que esse anjo venha a ser anátema. Sabe o que é que eu tenho, pastor? Pastor,
pregadores, homens de Deus, obreiros do Senhor, é que se está aqui, serve para mim. Se está aqui, serve para os senhores, para as senhoritas. Mas se não está aqui, eu não sou obrigado. Se não está aqui, vocês não são obrigados. É por isso que o obreiro, aleluia, tem gente que diz assim: quando Deus aprova, o homem não reprova. Concordo plenamente, mas a Bíblia diz: procure apresentar-te aprovado ao pastor da igreja, não, ao dirigente da igreja, não. Procure apresentar-te aprovado a Deus. Deus não aprova de qualquer jeito. Deus não aprova de qualquer maneira. Deus aqui, aleluia. Mas o Espírito Santo que diz: separa Barnabé, separa Saulo, ora, jejua, coloca as mãos, abençoa e manda eles irem para a obra. Passou muito tempo, mas eles estão debaixo da obediência. Oh, glória, aleluia. Dá para a gente entender que tem hora que nós temos que se desligar da terra, da obra, e se ligar no céu. Porque se nós ficar ligado só na terra, que a gente aqui não estava na igreja, você veio aqui porque você está ligado no céu. Aleluia. Olha o pacote de Mateus 7,7 já foi falar: o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Você veio, você chegou, você bateu, meu Jesus, isso aqui é coisa boa. Você chegou, você bateu, você conversou, e Deus está dizendo: é por causa da tua vida que eu vou liberar a tua vitória. Deixa eu ver quem recebe isso. Deixa eu ver quem recebe essa palavra nessa noite. Oh, glória. Entenda, a Bíblia diz que Samuel chegou. Quem estava esperando? Chegou. Quando ele chegou, que coisa importante isso aqui, irmãos, é que ele chegou. Mas para Samuel, hoje ele, novamente, Deus falou com Samuel. Novamente, Deus falou. Traga o microfone 2 minutos. Novamente, Deus falou com Samuel. Sabe para quê? Para Samuel ter certeza, para Samuel ter a convicção. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você está aqui, você tem uma caminhada. Pastor, eu sou diabo, já era para ser meu espírito, não. A solução está chegando. Eu sou governador, mas já para ser diabo, está atrasado a missão. Está não? Deus não atrasa. Cronologicamente Deus chega na hora certa, mas a solução está chegando, porque Deus precisa de homens e mulheres para trabalhar na sua obra. Mateus 9,35: grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Rogue ao Senhor da seara que mande ceifeiro para trabalhar na sua seara. Mas o ceifeiro Deus já mandou, o ceifeiro já está aqui dentro. Deus vai capacitar, Deus vai ungir, Deus vai fortalecer. Aleluia. Mandou em busca dele. Trouxeram, era ruivo, formoso semblante, de boa aparência, e diz o Senhor: levanta-te e unge, porque é este que eu escolhi. Agora, se nós vermos a história de Davi, o Salmo 55, estou terminando, versículo 17. A Bíblia diz: sendo ele profeta, Atos 2:30. Oh, glória! Sendo ele poeta, sendo ele umas 10 qualificações. Em Salmo 55, versículo 17, a Bíblia diz que Davi orava 3 vezes ao dia. Meu Jesus. Pastor, eu acho que a minha unção não chegou aí porque eu estou orando pouco. Então ore mais. Ore mais. Para você ver o que Deus vai fazer sobre o teu ministério. Aleluia. Davi orava 3 vezes ao dia. Davi escreveu
Quem é que não conhece aqui o Salmo de Davi? Só que a Bíblia diz que quando Deus falou para terminar a mensagem, a Bíblia diz: então Samuel tomou o vaso do azeite, ele trouxe o azeite. Agora imagine, o azeite, ele pode vir da sete do altar restaurado lá em Itapevi. Agora, se o azeite vai vir de lá e aqui já tem azeite, normalmente o pastor não vai fazer isso, porque aqui é a igreja, aqui faz parte do mesmo ministério, aqui quem trabalha é o mesmo Deus, aqui quem manda é o mesmo Deus. Vou repetir: aqui quem trabalha é o mesmo Deus, aqui quem manda é o mesmo Deus. Mas entenda, se ele vai para uma casa, lá pode não ter azeite. É por isso que Deus disse: você vai para um lugar, leve o azeite. Quando Deus disse para Elias para ir, Deus disse: volta por um caminho por onde você veio e vai para tal lugar. Oh, glória! A Bíblia diz: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio. No meio. Meu Jesus. Oh, glória! 7 foi reprovado, por que não dizer? Agora, no meio dos 7 reprovados, aqui também não queria trabalhar. Aqui é que dá um segredo muitas vezes, irmãos, porque Deus não chama desocupados, não é verdade? Tem pessoas que falam assim: Deus não chama capacitado, chama, mas Deus também chama quem não é e capacita. Tem testemunho nesta noite: é Deus que capacita, é Deus que capacita. Vou repetir isso aqui: é Deus que capacita. Não se sinta menosprezado, porque a Bíblia diz em Jeremias 1,5 que Deus chamou Jeremias ainda no ventre da sua mãe. Mesmo com esse chamado, diz a Bíblia, Jeremias tinha medo. Moisés tinha medo, que era pesado de língua, dizia ele. Mas Jeremias, Deus dizia: quem te chamou foi eu. Moisés, Deus dizia: quem te chamou foi eu. Abraão, Deus dizia: quem te chamou foi eu. Rogério, Deus está dizendo: quem te chamou para esta obra foi o Senhor. Deixa eu ver quem acredita nisso. A Bíblia diz: ungiu no meio dos irmãos. Olha que coisa. Aí diz o texto: e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Até porque no versículo 14 o Espírito do Senhor saiu, se retirou de Saul. Aí veio um espírito que não era um espírito bom, mas que não foi o diabo que mandou. Quem mandou foi Deus. Eu termino aqui. Você foi chamado, você foi escolhido, mas tem muita coisa que nós não podemos, pastor Rogério, atribuir ao diabo. Entenda isso aqui. Tem muitas coisas que nós não podemos atribuir ao diabo. Parece até que não está certo. Eu preciso orar, eu preciso clamar, eu preciso que Deus fale comigo para me ter certeza do que está acontecendo. Tem pessoas aqui nessa noite, tem obreiros aqui nessa noite, que Deus vai abrir a sua visão espiritual. Deus vai abrir a tua visão espiritual, vai te dar uma outra dimensão, e em breve você vai dizer: tem que ver aquele pastorzinho de Jandira, ele disse isso, ele se cumpriu. Quando Deus fala, ele cumpre. Quando Deus fala, ele cumpre. Deus está dizendo para alguém que dorme nessa noite: eu te chamei, 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 eu te chamei.
Porque o que é para me ungir está lá fora. Precisamos estar atentos com isso aqui, irmãos. Olha, o tempo de Deus é o Kairos. O tempo do homem é o Cronos. O tempo do homem é meses, hora, minuto, segundo, ano. Passou a pandemia, glória a Deus, anos. Mas o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. E Deus me trouxe essa palavra. E eu venho nessa noite e trago o microfone. O Kairos de Deus. Aleluia, Senhor. O Kairos de Deus. Glória a Deus. O Kairos não é 2025. Não é 2024. 2024 também quero agradecer ao pastor Rogério. 34, 2024. Não. Deus está dizendo para alguém que o Kairos dele está chegando.